Boa noite, irmãos. Como é bom saber que nos braços de Jesus nós temos descanso. É somente nos braços de Jesus que nós podemos encontrar esse descanso que nós precisamos para um coração tão perturbado como os nossos estão nesse momento. É somente em Jesus que a gente consegue ter a certeza de que a vitória é garantida. Saúdo a igreja, saúdo os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, através das redes sociais. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Quero saudar também aqui aqueles que nos visitam. Seja bem-vindo à nossa casa, que também é a sua casa. Que você se sinta bem e que Deus também fale ao seu coração. E que o desejo do seu coração possa ser: eu quero voltar. Amém? Quero agradecer mais uma vez a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos, trazendo a palavra que Deus colocou no nosso coração. Quero agradecer também ao pastor Enete, a irmã Cristina, pelo convite, pela confiança que tem depositado em mim para que possa estar compartilhando algumas verdades da palavra de Deus. A gente, quando recebe o convite, a gente pede a Deus que comece a falar no nosso coração e comece a comprovar aquilo que Ele deseja, que a gente reflita juntos. Eu quero pedir a vocês que abram suas Bíblias lá em Abacuque. Abacuque, no capítulo 3. Deixem as Bíblias abertas no capítulo 3. Nós não vamos lê-lo todo, mas vamos comentar sobre 3 versículos desse texto, de onde eu extraio, através do Espírito Santo, alguns momentos marcantes dessa oração que o profeta está fazendo. Abacuque 3, nós vamos estar trabalhando a respeito desta oração. E que Deus possa continuar falando ao seu coração. Vamos orar mais uma vez. Pai, te entregamos agora, ó Pai, esse momento, pedindo, ó Pai, que o teu Espírito Santo possa continuar agindo, ó Pai, como já agiu através de tudo que já foi feito até aqui. Continue, ó Pai, que eu apenas seja o canal usado pelo Senhor para que a tua palavra alcance aqueles corações aos quais o Senhor deseja alcançar, ó Pai. Quero também te agradecer, ó Pai, mais uma vez pela vida de todas as crianças que estão aqui, ó Pai. Na semana passada oramos por elas e queremos continuar orando por elas, ó Pai. É um momento que nós adultos já não estamos tão bem assim de cabeça, ó Pai. Imagine essas crianças. E nós queremos entregar, ó Pai, a mente dessas crianças nas tuas mãos. Que elas, ó Pai, possam crescer e passar, ó Pai, por esse momento e conseguir, ó Pai, viver bem, sem traumas, ó Pai, apesar de todas as dificuldades. Continue guardando-as e abençoando-as, ó Pai. Continue cuidando, ó Pai, desse jardim que o pastor tanto ama, ó Pai, e quer ver bem. Obrigado mais uma vez por tudo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o nosso tema é: adore acima de tudo. Eu gostaria que você falasse para a pessoa que está do seu lado: adore acima de tudo. Eu sei que o momento para chamar, convidar uma pessoa para adorar, com esse momento que estamos vivendo, não é fácil. Mas nós vamos entender que nós precisamos adorar a Deus acima de tudo. E mais à frente, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão da adoração. Então, neste capítulo 3, eu peço aos irmãos que abram aí no verso 2, inicialmente. Como eu já falei, Abacuque está fazendo uma oração e ele menciona alguns momentos que eu considero marcantes,
que me chamaram a atenção, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O primeiro momento está no verso 2, os irmãos têm na projeção, mas eu vou estar lendo aqui. Ele fala um pouco da nossa vontade, do que a gente quer como ser humano. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. O que Abacuque está pedindo a Deus? E é interessante que eu não sei há quanto tempo essa oração foi feita, mas parece que ela está sendo feita hoje. Se a gente olhar somente para esse texto, no verso 2, a gente vai ver que ele quer que Deus realize em seu tempo aquilo que Deus já realizara em outros momentos da humanidade. O que Abacuque está pedindo é que Deus faça alguns atos poderosos que ele fez no passado. O que Abacuque está pedindo é que Deus faça alguns atos salvadores que ele fez também no passado. E eu tenho certeza, irmãos, que os irmãos também estão pedindo a Deus, com tudo isso que nós estamos vivendo, eu tenho certeza que está nas nossas orações. Deus, faça de novo, realiza de novo em nosso tempo aquilo que o Senhor já fez em outros momentos. A gente está pedindo cura. Eu tenho certeza que a cura é um dos pontos do momento de oração de cada um dos irmãos. Não tenho dúvida que todo mundo quer a cura. A gente está pedindo cura todos os dias. E Abacuque também queria cura. Ele pedia cura, ele pedia que Deus fizesse as mesmas coisas. Esse é um momento que nós precisamos muito do favor de Deus. Esse é um momento que nós precisamos muito da graça de Deus. Esse é um momento que a gente precisa muito da misericórdia de Deus. Este é um momento que a gente precisa muito do socorro de Deus. Então a gente precisa continuar clamando. A gente precisa continuar pedindo. A gente precisa continuar orando. Tem um ditado que diz, né? Pedir, Deus deixou. É isso o ditado? Eu não sei, eu acho que é esse, né? Pediu, Deus deixou. E Jesus até ensinou a pedir, né? Não foi à toa que ele deixou lá a oração para a gente aprender a pedir. E tem um outro momento que ele fala, né, que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Então a gente precisa aprender a pedir, a clamar. E Abacuque, ele nos ensina, né? Vamos pedir por misericórdia. Vamos pedir para que Deus, nesse tempo, ele também use da misericórdia, curando vidas, operando milagres, tirando as pessoas dos leitos de hospitais, curando os nossos parentes, os nossos vizinhos. É um momento muito difícil. E eu pergunto a vocês: vocês querem que Deus faça em nosso tempo o que fez na época passada? Com certeza os irmãos querem, eu também quero. Abacuque orou e pediu a Deus. Nesse momento, eu entendi que nós temos vontades. Abacuque tinha a vontade dele e ele fez o pedido dele a Deus. E nós temos as nossas vontades também. Irmãos, quem não quer voltar a fazer as coisas que fazia? Quem não quer poder, por exemplo, ir na Amorosa? Alguns dias ficamos impedidos de ir na Amorosa, né? Quem não quer voltar a poder ir numa praia, a ir num shopping? Conversávamos hoje com a irmã Marta e o irmão Lodinho das nossas conversas na praça, como que a gente sente falta.
a gente quer voltar a fazer as coisas que a gente fazia. Quem não quer voltar a poder visitar as pessoas? Da última vez eu falei aqui, né, sobre visitar, e a gente hoje não está podendo fazer a visita pessoalmente, né? Eu acredito que até alguns possam de repente fazer, mas como a gente fazia, a gente não está podendo. As visitas estão sendo feitas virtualmente. Hoje, o nosso meio de estar com as pessoas é principalmente virtualmente. Mas eu gosto muito de estar com as pessoas em suas casas e de receber também. Às vezes as crianças até brincam, né, que eu gosto de deixar sempre tudo preparado para receber alguém. E eles falam, né, mas papai, não está podendo visitar, né? Mas a gente tem que estar pronto e preparado, né? A gente nunca sabe quem vai bater a nossa porta. Mas eu quero voltar a poder ir, a me reunir com as pessoas sem preocupação. Mesmo que a gente tenha que ter algum cuidado, que eu sei que a gente vai ter que ter, mas a gente poder se reunir, comer, conversar. Eu quero, isso faz parte da minha vontade. Eu acredito que todos têm essa vontade de poder fazer as coisas que faziam antes. Abraçar, né? A gente não está podendo abraçar. Às vezes a gente vai no aniversário com todo o distanciamento que pode aí, né? Dos poucos que a gente vai, né? E a gente não pode abraçar as pessoas. O momento não permite. E como é bom poder abraçar e ser abraçado, né? Nossa vontade, mas a gente precisa colocar diante de Deus. Mas em um segundo momento, eu aprendo também com Abacuque que nem sempre a minha vontade é a vontade de Deus. E a gente precisa entender e aceitar. De repente, mais do que entender é aceitar. Porque tem coisas, né, são alguns mistérios de Deus que a gente não entende, mas aceita. A vontade de Deus é soberana e está acima da minha e da sua vontade. Um segundo momento que me chama a atenção está no verso 17. Do que pode não acontecer, por mais que a gente clame, por mais que a gente peça, porque a gente tem que pedir mesmo, mas sabendo que a vontade de Deus é soberana. E no segundo momento, no verso 17, a gente lê: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo. O que fazer quando aquilo que a gente está pedindo a Deus não vem? O que fazer quando a nossa oração não é atendida da maneira que a gente gostaria que ela fosse? Nós vamos parar? Vamos deixar de acreditar? Vamos abandonar a nossa fé? O nosso esperar? O que fazer, irmãos? Porque as coisas podem não acontecer, como elas não acontecem, irmãos. Eu me lembro que quando meu pai passou mal, ele foi levado para o hospital e ele ficou alguns dias no hospital. E a igreja orou para que meu pai voltasse. E meu pai não voltou. Eu queria muito que meu pai, desculpa, irmãos, pudesse estar vendo esse momento aqui. Perdão, irmãos. Porque meu pai, ele me levou para muitos cultos. Ele me ensinou muito. Meu pai,
ele nunca teve um carro, mas ele nunca deixou de ir nos cultos por conta de não ter um carro. Pelo contrário, ele me botava na bicicleta, botava a gente na bicicleta e levava. Hoje, a gente tem carro e às vezes é difícil a gente ir nos cultos. A gente acha difícil. A gente fala que não tem tempo, que falta isso, falta aquilo. Então a gente orava muito para que meu pai voltasse, mas ele não voltou. A vontade de Deus não foi a mesma que a nossa. E o que fazer? Eu vou parar de adorar a Deus por causa do meu pai não ter voltado? Você vai parar de louvar e adorar a Deus porque a sua oração ainda não foi atendida? São os mistérios de Deus, irmãos. Por que meu pai morreu cedo, 40 e poucos anos? Eu não sei. O pai do nosso irmão aqui, foi cedinho também. A gente não sabe o porquê. Mas estamos aqui, irmãos, para a honra e glória de Deus. O que fazer quando a cura não vem? O que fazer quando a vacina não vem? O que fazer quando a nossa vontade não é atendida? Vamos parar? É isso que a Bíblia nos ensina? Vamos parar? Vamos deixar? Não. E Abacuque, ele nos ensina mais uma coisa, o terceiro momento que me chamou a atenção nessa oração de Abacuque. Verso 18. É sobre como ele reage, ou como ele age, e fica de ensinamento para a gente, irmãos. Eu sei que, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei nos Deus da minha salvação. Eu vou continuar pedindo a Deus, mas eu sei que Ele pode me atender ou não atender, mas mesmo que Ele não me atenda, eu vou continuar me alegrando no Deus da minha salvação. Quando a gente olha para esse momento que a gente tem vivido, a gente pede a Deus, né? Deus, queremos que isso logo acabe. Mas mesmo que não acabe, ainda assim, eu vou continuar te exultando e me alegrando no Senhor. Irmãos, pode faltar tudo. Pode faltar a cura, pode faltar a vacina, como ela tem faltado, né? Pode faltar a presença física de um ente querido. E pode faltar muitas outras coisas. Mesmo assim, eu vou continuar adorando a Deus. A nossa adoração, ela precisa estar acima de qualquer coisa. Adore acima de qualquer coisa. Do que depende a sua adoração? Existe algo que te impulsione, que te motive, que te faça adorar a Deus? Caminhando, meus irmãos, para a gente finalizar, eu queria abrir um parênteses aqui e falar sobre adorar e louvar. Existe uma diferença e às vezes pode ser que alguém não saiba que tem diferença. Louvar, né,
Eu aprendi na minha caminhada cristã que louvar é o ato de você enaltecer alguém por alguma coisa. Ou seja, nós louvamos a Deus pelo que Deus faz. Essa é a ideia sobre louvar a Deus de acordo com o que eu aprendo com a Bíblia. Adorar é diferente. Eu adoro a Deus por quem Deus é. A minha adoração, a sua adoração não pode estar limitada àquilo que Deus faz. Então a gente precisa lembrar que existe uma diferença e que eu louvo a Deus de várias formas, prestando culto a Ele como nós estamos fazendo, abençoando um irmão quando precisa. Eu posso louvar a Deus de várias formas, mas a adoração é diferente. Você precisa adorar a Deus em todo tempo e, como dizem, fora de tempo. Ela não depende daquilo que Deus faz. A gente adora a Deus pelo que Deus é ou por quem Ele é. A adoração é incondicional. E enquanto eu estava lendo aqui e estudando, a gente vê que algumas pessoas na Bíblia, né, elas continuaram adorando a Deus mesmo passando por tudo que passaram. Irmãos, tem muita gente desanimando. Com tudo isso que a gente está vivendo, tem muita gente desanimada. Tem irmãos que estão abandonando as igrejas. Tem gente que está perdendo a fé. Tem gente que está acreditando que Deus perdeu o controle. E isso a gente sabe que não é verdade. Só que é difícil também viver, né, e se manter firme, acreditando com tudo que a gente tem vivido. Mas quando a gente entende que a adoração está acima de tudo, a gente consegue caminhar, a gente consegue avançar. A irmã Alessandra falou aqui sobre Abraão. Abraão queria tanto um filho, Deus concedeu, depois pede para que ele sacrifique o próprio filho. Deus chamou Abraão, sai desse lugar, vai para outro. Abraão fez tudo o que Deus pediu e continuou adorando. Jó passou, eu já falei sobre Jó. Jó passou, né, tudo que ele passou, perdeu o que perdeu, continuou adorando. Paulo, outro que a gente tem lembrança rapidamente, enfrentou o que teve que enfrentar, né? Paulo foi ameaçado, né? Foi maltratado, foi preso, saía corrido das cidades, mas ele continuou adorando. E nós, vamos parar ou vamos continuar adorando? É um momento que a gente gostaria que a igreja estivesse cheia, né? Todos os nossos irmãos aqui, podendo depois do culto conversar um pouquinho, abraçar, né? As mulheres que gostam de se beijarem, né? A gente não pode, né? A gente tem que seguir regras, mas a gente tem que continuar, né? Lembrando que a nossa adoração a Deus tem que estar acima de tudo. Deus é Deus e nós o adoramos por quem Deus é. Eu quero convidar o Ministério de Louvor que possa voltar. E nós vamos cantar uma última canção. Eu gostaria que você ficasse de pé e que cantasse essa canção em forma de oração a Deus. Se existe alguma coisa, irmãos, que possa nos fazer adorar a Deus, é a nossa salvação através de Cristo Jesus. Você é um salvo em Cristo Jesus? Adore a Deus. Se você ainda não é um salvo em Cristo Jesus, você ainda tem a oportunidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador para que você possa também adorá-lo.
Eu não sei o que pode nos acontecer. A gente tem visto tantas coisas, tantos momentos difíceis, tantas pessoas sofrendo, tantos queridos que já se foram, mas nós precisamos continuar adorando. Adore a Deus acima de tudo. E continue louvando a Deus, prestando culto a Ele. Nós vamos cantar em forma de oração, Deus é Deus, e logo após o pastor vai estar orando, encerrando o culto, e que Deus continue abençoando a sua vida, fazendo lembrar que nós precisamos sim continuar clamando a Deus. São 3 momentos que eu quero que os irmãos guardem. Continuem clamando, continuem pedindo, mas saiba e entenda e aceite que de repente a nossa oração pode não ser atendida da maneira que a gente quer, mas da maneira que Deus sabe que é melhor. E ainda assim, que nada do que a gente deseja aconteça, continuemos adorando a este Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Amém, irmãos? Nós queremos pedir licença, nosso querido irmão Henrique, para me falar só 2 palavrinhas. Temos já funcionando classe para os nossos adolescentes. Este é um aviso. Próximo domingo, culto da manhã, de 9 às 10. Os irmãos poderão vir porque está funcionando. E outro pedido que eu gostaria também de
está relembrando. Estou vendo minhas criançazinhas andando aqui. Quero pedir, próximo domingo, vamos reservar um minutinho para a abertura do culto, nós refazer o nosso jardim florido. Eu vou pedir às mamães que venham e tragam esses picorros que estão aí e os que estão maiorzinhos também. Volte, porque nós queremos agradecer a Deus pelo nosso jardim florido. Ele não pode desaparecer dessa igreja. Vamos agradecer a Deus, também nossos visitantes, amigos que estão conosco. Que Deus dê uma boa semana a todos. Pai Celestial, recebe, Senhor, a gratidão do nosso coração. Recebe a gratidão da tua igreja, que aqui se reúne para anunciar a tua palavra. Agradecemos grandemente cada irmão que adentrou a este santuário, cada amigo que adentrou aqui, fazendo-nos uma visita, mas com a finalidade de prestar um culto ao Deus Altíssimo. Agradecemos ao instrumental, agradecemos a música, agradecemos a palavra através do nosso querido irmão Henrique. Abençoa-os, a ambos as famílias aqui representadas. Dê o conforto e o consolo a todos aqueles que têm passado por uma provação nesta época. Embora pedindo, a oração de Abacuque era pedir. Nem todos podemos receber aquilo que nós pedimos, mas Deus sabe e nos proporciona a receber o melhor para as nossas vidas. E o Senhor esteja abençoando grandemente a cada um dos nossos queridos aqui e os seus familiares, aonde quer que esteja. E que a graça de Deus, o Pai eterno, a comunhão de Jesus Cristo, nosso Salvador, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós, todo Israel de Deus sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.